Oi, pessoal. Estamos aqui de volta, mas dessa vez com aula de história. A gente vai fazer uma revisão do que a gente viu, tá? Desde o começo do ano até quando deu uma pausa nas aulas, tá? A gente vai começar aqui vendo o islamismo, que foi o nosso primeiro assunto, primeiro capítulo que a gente viu, tá? O islamismo, religião do Oriente Médio, criada por Maomé, né? Que tem como Deus Alá. A região onde hoje é o Oriente Médio, ela tinha o politeísmo como religião. Quer dizer, eles adoravam vários deuses, né? Onde todo ano eles iam a Caabe, na cidade de Meca, adorar esses deuses. E Maomé surgiu com uma proposta de uma nova religião, não politeísta como aqueles tinham, e sim monoteísta. Maomé se baseou em duas religiões monoteístas, que foi o judaísmo e o cristianismo. Inspirado nessas duas, ele foi e criou o islamismo, né? Que tinha Deus como Alá, como eu acabei de explicar, tá? Então, mas no início ele não foi aceito, porque o que, é que acontece? Como é que ele chegou numa cidade que lucrava com o comércio religioso, pregando um monoteísmo, sumindo com as ideias do politeísmo? E o que é que acontece? Ele foi expulso de Meca, onde tinha a Caabe, e foi morar onde? Na cidade de Medina, que é considerada a cidade do profeta. Lá ele começou a encontrar adeptos e conseguiu voltar a Meca e tomar a Caabe e destruiu todos os deuses, todos os santos que tinham lá de adoração, mas deixou apenas uma pedra, a pedra negra, que ficou na Caabe, tá? O islamismo, o muçulmanismo, que é a mesma coisa, as suas ideias estão registradas em dois livros. Quais são esses livros? A Suna e o Alcorão, tá? A Suna tem textos que descrevem a trajetória política e religiosa até a morte de Maomé. E o Alcorão tem textos sobre as concepções étnicas e morais reveladas pelo anjo Gabriel para Maomé. Divulga para divulgar na sociedade, tá? Porque antes de Maomé fundar a religião, ele teve um sonho com o anjo Gabriel que dizia o que ele deveria fazer. Inclusive a jihad. O que é a jihad? A guerra santa. Quando aquelas pessoas não aceitavam o islamismo, eles iam lá e faziam guerra. Tanto é que até hoje ainda tem. A jihad é chamado, entre aspas, guerra santa. Tá? E nesse mesmo, os seguidores de Maomé, nesse mesmo período, começaram a se dividir, né, em dois grupos. Professor, qual eram esses dois grupos? Primeiro, os sunitas, que eram muçulmanos ortodoxos, que aceitavam tanto as escritas do Alcorão quanto da Suna. E os xiitas, que apenas aceitavam o que está escrito no livro sagrado, no Alcorão. Então, esses dois grupos étnicos foi com que os muçulmanos se dividiram, tá? E até hoje ainda existe um confronto entre ambos, tá? E a gente sabe que todo o muçulmano eles têm cinco obrigações a fazer. Ah, professor, quais são essas cinco obrigações? Vamos lá. Adorar
adorar um único Deus. Quem é esse Deus? Alá, de quem Maomé foi mensageiro. Tá? Rezar 5 vezes por dia, olhando para a cidade de Meca, seja qualquer local do mundo que ele esteja, ele vai olhar para o Oriente Médio para estar fazendo suas orações. Rezar no mês do Ramadã e jejuar do nascer ao pôr do sol. Quer dizer, quando o sol nasce, até ele se pôr à tarde, eles não podem comer. Tem que ficar em jejum. Só pode comer quando o sol se pôr, quer dizer, à noite. Dar esmola para os pobres, caso tenha condições financeiras. E ir uma vez a Meca na sua vida. Se eu sou muçulmano, eu sou muçulmano aqui no Brasil, um dos ensinamentos, dos mandamentos é eu ter que ir lá em Meca. Mas também tem aquela coisa, caso tenha condição. Se a pessoa não tem condições, não vai se matar para ir, só se tiver condições. Tá? Então, esses são os 5 principais pontos do islamismo. São as obrigações que um muçulmano tem. Tá? E o muçulmanismo está aí até hoje. A gente vê essas guerras, né, por causa de religião. Alguns extremistas muçulmanos cometem até crimes como ataques terroristas, tudo em nome da religião. Mas que fique bem claro, não é todo mundo que é extremista. Tá? Não é todo muçulmano que é extremista. Apenas os fanáticos. Tá? Agora vamos falar um pouco das rotas comerciais. Tá? A gente sabe que as especiarias vinham das Índias e entravam na Europa por 2 cidades principais que ficam na Península Itálica. Qual eram essas 2 cidades principais? Gênova e Veneza. Todo o comércio que vinha das Índias com as especiarias, que era cravo, canela, pimenta, entravam na Europa por essas 2 cidades da Península Itálica. Gênova e Veneza, que eram elas que mandavam no mar Mediterrâneo. Outra cidade, como por exemplo, alguma cidade de Portugal, da Espanha, não podia ir lá e comercializar pelo mar Mediterrâneo. Eles tinham que comprar sempre de quem? De Gênova e Veneza, que recebiam essas mercadorias vindo do Oriente, né, e vendiam pelo preço que queriam. Tanto é que elas conseguiram enriquecer. Porque, digamos, comprava um produto no valor X e vendia 5, 6 vezes mais aquele valor. Então, o lucro era altíssimo. Tá? E, nesse período, eram considerados artigos de luxo. Ah, professor, pimenta, artigo de luxo? Cravo, canela? Isso mesmo. Porque no período não tinha geladeira. E esses produtos, eles faziam com que as carnes ficassem mais tempo sem se decompor, sem apodrecer. Então, por isso que eles eram valiosos, tá? E também, além disso, vinha mercadorias do Oriente também, não só as especiarias. E foi traçado uma rota que entrava na Europa, também pelo mar Mediterrâneo. Como foi chamada essa rota que ligava o Oriente ao Ocidente? Essa rota foi chamada de Rota da Seda. Por quê? Trazia artigos da Ásia para vender na Europa. Quer dizer, uma rota que vinha do Oriente e entrava no Ocidente. Professor, por onde é que vinha essa rota? Mais uma vez, como eu falei anteriormente, pelo mar Mediterrâneo. E entrava na Europa por essas 2 cidades que eu acabei de citar, Gênova
e Veneza, tá? Professor, e Portugal, né? Vamos falar um pouco de Portugal. A gente sabe que Portugal, eles saíram dominando outros territórios, inclusive chegando na África, né? Mas qual era o interesse dos povos, dos portugueses na África? Desenvolver a África? Ajudar? Não, eles tinham apenas interesses comerciais, tá? Qual foi o principal interesse dos portugueses na África? A obtenção de escravos, né? Escravizar os africanos para ter lucros vendendo para as colônias na própria Europa e principalmente na América, tá? Então os portugueses chegavam, faziam, por exemplo, aconteceu no Congo, faziam-se de amigos, mas qual era a intenção? Obter lucros, obter escravos, tá? Justamente para distribuir em suas colônias. Ah, professor, mas o senhor explicou na aula que não eram os portugueses que escravizavam. Não eram, mas o que é que acontece? Eles compravam os africanos que eram sequestrados de suas tribos, suas aldeias, e eram vendidos nos portos da África como escravos. Então esse era o real interesse dos portugueses. Tá? Agora vamos ver aqui um pouco, relembrar um pouco sobre os povos que viviam na América antes da chegada dos europeus. Vamos falar, lembrar que a gente viu, vocês viram no passado em história, né, que existe aquelas duas teorias da chegada do homem na América, pelo Estreito de Bering e pelo Oceano Pacífico, né, e se espalharam por todo o continente. Mas existiram 3 civilizações principais na América, que são chamadas civilizações pré-colombianas. Por que civilização pré-colombianas? Porque elas viviam aqui antes da chegada de Colombo, antes da chegada de Colombo. Tá? Quais foram essas 3 civilizações? Que no caso, 2 formaram império e uma não. Tá? Vamos ver quais são essas 3. Os maias, os incas e os astecas. Os maias não chegaram a fazer um império porque eles eram divididos em cidades-estados. Eles ficavam localizados na América Central. Tá? E os maias já trabalhavam com a matemática, com a arquitetura, com a astronomia. Tá? Tinha a agricultura como base da sua economia e eram divididos em cidades-estados, com monumentos enormes, feitos já de um tipo de argamassa. Tá? Eram politeístas, né? E de repente desapareceram até hoje. Não tem uma explicação definida como os maias desapareceram. Tá? Outra civilização eram os astecas, que viviam onde hoje é o México, na cidade do México. Lá eles fundaram, num local pantanoso, a cidade de Tenochtitlan, onde eram extremamente guerreiros, né? Que a gente não deu tempo de a gente ver o filme, mas quando a gente voltar, vou passar um make-off para vocês verem, falando sobre os astecas, que eles sequestravam, invadiam as tribos menores tanto para escravizar como para arrecadar tributos, tá? Os astecas também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O governante era o asteca, que governava todo, e chegou a se constituir um grande império, que o império foi destruído com a chegada dos espanhóis, que a gente vai ver em outra aula, que foi Cortés, que acabou com o Império Azteca. E também existiu aqui no nosso continente, né, na América, quando eu falo nosso continente, na América do Sul, os
incas que viviam na região dos Andes, da Cordilheira dos Andes, no Peru, no Chile, né, na Bolívia. Os incas também formaram um império, também praticavam a agricultura, né, eram politeístas e tinham também grandes construções e se destacavam na produção agrícola, onde eles cortavam as serras em forma de escada, que a gente viu na aula, e quando irrigava na parte maior, vinha irrigando todas as outras, que eram em forma de escada. Tá? E também os incas foram destruídos ou dizimados pelos espanhóis. Tá? Professor, e no Brasil? Quem vivia nessa época? Quem eram os indígenas? Pessoal, quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, existia os tupis guaranis. Mas eles não eram tão modernos quanto as civilizações pré-colombianas, maias, incas e astecas. Tá? Eles viviam aqui ainda em ocas, em aldeias, casas feitas de palha, as ocas que vocês conhecem. Né? Tinham costumes ainda do período, juntando o período do Paleolítico e o período do Neolítico. Viviam da caça, da pesca, né? E da plantação de gêneros agrícolas. Quando os portugueses chegaram e dominaram o território que pertenciam a eles. Tá? Então, quando os portugueses chegaram no litoral brasileiro, estavam os tupis guaranis. Tá? O assuntozinho do trabalho que foi para vocês tem aí o renascimento cultural científico. Esse assunto vai ficar para a próxima semana, que já é matéria nova, que eu vou estar explicando para vocês. Tá bom? Estou me despedindo por aqui. Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp. Tá? Fiquem com Deus.